Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Tudo bom? Tudo tranquilo? A felicidade de estar aqui hoje recebendo mais uma live internacional. Olha, cara, estamos chiques sempre, live internacional. E hoje estamos recebendo a convidada da série Once Upon a Time, Beverley Elliott. Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado por estar aqui na nossa live. Zé Renato, muito obrigado por mais uma live aqui internacional. Tamo chique, né? Tamo ficando famoso, tamo ficando feliz. Elizabeth, muito obrigado também por estar aqui nos acompanhando nessa tradução maravilhosa, nesse projeto lindo. Gente, você pode chegar, se inscrever no nosso canal, compartilhar, convidar os seus amigos para participar da live. Pode mandar pergunta aí no chat, pode falar. O áudio tá bom? A gente tá aqui, tá tudo ok. Se tiver tudo ok, você fala, avisa, vai comentando. Participa, manda mensagem, manda resposta. Você pode nos ajudar se tornando, seguindo a gente, apoiando a gente no PicPay, ou então fazendo o Pix da Alegria, é só contato@nerdtatuado.com.br. E vamos à primeira pergunta, né? Como surgiu a oportunidade de entrar no elenco da série? Okay, so we are up. Beverley, welcome, first of all, and thank you again for being here. Our first question for you is, how did the opportunity to join the cast of Once Upon a Time come about? Oh, thank you, and I'm so happy to be here. Thank you. Hello, Brazil. Mwah, mwah. Thank you. Yeah. I auditioned. I've been auditioning as an actress in Vancouver for 37 years now, I think. And my agent called me on usually you get an audition and you get a few days notice to learn the part. But my agent called me at noon on a Friday and said, "We have an audition for you 5 o'clock tonight. Can you go?" Do you want to tell that much? No, you can continue. Go ahead. And I said, yeah, I can go. So we sent the script over, not the whole thing, a few pages. I rehearsed it with my 10-year-old daughter, which normally I wouldn't do that. And I went to the audition, and there was a director. Nobody was there. It was this building with all kinds of pictures on the wall of the sets and costumes and what it was going to look like. And they said, "We're not holding auditions today." And I said, "Well, I was sent here," and I called my agent, and he said, yeah, they're on the way. And apparently they had seen every 70-year-old actress in Vancouver and couldn't find who they wanted. So the casting director said, "Well, Beverley is the type of personality that you're describing, but she was only 50 at the time, believe it or not." And so they said, "Well, let's see her." So anyway, I'm waiting in this room for the director and producer to come for this audition that nobody thinks is happening. And I'm sitting there looking at all these pictures on the wall of the designers that were putting up, and they were creating the show. And I looked and I just had that feeling, oh, I just got it again, goosebumps. And I said, I'm going to be on this show. And it was that real calm knowingness, which I'd say comes maybe 5 times in your life, where you just have that premonition. And it wasn't like, oh, please let me be on the show. It was just, I'm going to be on this show. And they came in and they interviewed me. I did the audition a couple of times, and they said, "Great, we'll call you." And they called Monday and said, "We want you for Granny. Can you knit?" And I said, "Yes, I can knit." And they go, "Great." And I hang up the phone and I said, "Somebody tell me how to knit." So that was that. It was just one of those magical from the beginning. Yeah, I'll let you tell. Alright, então ela primeiro noticiou: "Olá, Brasil, obrigada", mandou os beijos para vocês e disse que é comum que ela sempre fez as audições, né, para os papéis em Vancouver, vinha fazendo isso por 20 anos, e só que normalmente o que acontece quando você é ator, né, eles têm um agente, como ela tinha, é que eles te ligam falando de um possível papel, e você tem alguns dias para se preparar. Mas ele ligou para ela, tipo, meio-dia e disse: "Olha, tem uma audição hoje às 5. Dá?" Eita! Uau! E mandou para ela o And so many auditions
you don't get the part. So many, it's like, no. But this one, it just kind of was handed to me in a weird way. Aí sim. Então, e aí ela, tipo, 5 horas da tarde, e aí ela ficou ensaiando com a filha dela 10 anos em casa, porque era quem estava lá disponível, e chegou nesse prédio que tinha fotos, cheio de fotos na parede, de como ia aparecer, das fantasias, de tudo, e foi perguntar, né, onde é que eles estavam fazendo as audições, e o pessoal disse, não tem ninguém fazendo isso aqui hoje. E ninguém sabia de nada. Aí ela ligou pro agente dela, e o pessoal disse, não, eles estão indo sim, tá confirmado. E enquanto isso ela ficou lá olhando as fotos, né, e teve aquele sentimento, assim, de que ela estaria nesse show, ela até teve os arrepios, né, aquele sentimento de que sim, ela ia fazer parte daquilo, já gostando muito do visual, e que o pessoal, assim, já tinha falado com basicamente todas as atrizes na faixa etária que eles queriam uma atriz mais velha, assim, de uns 70 anos, e não tinham achado quem eles queriam, até que chegaram nela, né, só que ela só tinha 50, mas mesmo assim, ela fez a audição, gostou muito, teve essa meio que premonição que ela estaria no show, e sim, depois eles ligaram para ela e só perguntaram, você sabe tricotar? Ela disse, claro, sei sim, e estaria no show. E desligou o telefone, disse, meu Deus, eu preciso arrumar alguém para me ensinar a tricotar agora, hoje. Eita, oh my God. E foi isso, está aí, fez o papel. Amazing, uau, bacana demais, legal, right. No caso, o pessoal está chegando aqui, quero dar boa noite para a Miriam, para o Rafa, para a Lídia, que acabou de chegar. Gente, obrigado pela participação de vocês. Pode deixar pergunta, comentário, que a gente filtra e repassa para a Beverley, tá bom? Como o Faustino falou, nossa live internacional hoje, nos próximos dias, possivelmente essa live vira podcast nas plataformas digitais, versão em áudio para vocês nos ouvir. Dê o seu like, como eu coloquei aí no nosso chat. Se inscreva no nosso canal, sempre tem novidade aqui nacional e internacional para vocês. Até o final do ano, muita coisa vai rolar ainda. A segunda pergunta que eu vou fazer para a Beverley, Liz, é se ela já tinha o hábito de ler fábulas, né, antes da série. E qual é o conto de fadas preferido dela quando ela era criança? All right, so Beverley, did you used to read fables and fairy tales before the series? And if so, what was your favorite? You're going to make me cry. My favorite one, and I swear, was Red Riding Hood. When I was in grade 2, we did the play Red Riding Hood, and our teacher said we were all making puppets, hand puppets. And our teacher said, choose one of the characters and make that puppet. Well, I didn't choose Granny. I chose Red because I thought, I want to be the lead. And I chose Red Riding Hood. No one else chose Red. So we did the play in the gymnasium, and I got to be the lead. And I remember at one point the big bad wolf's head fell off, and people in the audience were like, ugh! And so this is the moment that I decided I wanted to go into show business, because I saw that his head fell off. I knew that, and so I started going, ah, 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 like Red Riding Hood screaming, and the audience was laughing so hard, and I thought, oh my God, I've got them in the palm of my hand. Anyway, that was my favorite story. So when I was cast as Granny in Red Riding Hood, again, it was just so magical, so magical. That's very nice. Então ela disse que a gente ia fazer ela chorar com essa pergunta, porque na verdade, e ela jura, a história favorita dela sempre foi a Chapeuzinho Vermelho. Porque ela teve a oportunidade de fazer essa peça quando era uma criança na escola, ainda assim, não era, na verdade, eles não apareceram, foi uma peça de fantoches. E ela, naquela época, não escolheu fazer a Granny, né? Ela escolheu fazer a Chapeuzinho Vermelho, porque ela queria fazer o papel principal, obviamente. E, por incrível que pareça, ninguém mais escolheu fazer o papel de Chapeuzinho Vermelho. E, então, ela conseguiu, né, ser a protagonista da peça lá, e ela lembra até hoje de ter feito essa apresentação no ginásio da escola, e que, assim, no momento que ela decidiu entrar para
o ramo do entretenimento, ser atriz, foi justamente quando a peça estava lá no ápice, que a cabeça do lobo caiu e ela começou a atuar, e disse que o pessoal ria e ficava surpreso. Ela, nossa, e ela viu que ela conseguia causar essas reações nas pessoas. Foi quando ela decidiu entrar para a carreira artística. Perfeito, perfeito. O Rafa está aqui no nosso chat falando que, além dele, é claro, ele quer dizer que, no caso, para ela, que os pais dele são muito fãs da série Once Upon a Time e mandaram um grande abraço para ela. Okay, so some of our fans are telling that not only him, but his parents are also fans of Once Upon a Time and sent you a hug. Oh, beautiful. Thank you. All the way to Canada. Thank you. Que legal, gente, que bacana. Vai lá, Fausto. Essa pergunta veio do Twitter. Como foi sua preparação para o papel? All right, so we got a question from our followers. How was your preparation for the role? Well, let's see. Apparently I didn't do any preparation. Well, you had to learn how to knit, that's for sure. Nothing. I just went, hello, I'm here. I had to learn how to knit. I had to learn how to use a crossbow. I think just like any part, you take the script and you break it down and you go, who am I talking to? How do I feel about this person? I learned quickly that I was in the camp of the good, and especially in the early episodes, Rumpelstiltskin and Mr. Gold was the camp of the bad, and I wasn't there. And we weren't told a lot. Like, even I was told, because we were at the round table, it was called, what was it called? The Kingdom Hall. Oh yeah. I knew that I was, don't remember. I knew that I remember the scene. And that's where I was knitting. But they didn't tell us a lot. You kind of had to go episode by episode. Year one was so exciting for that, because we were all like, what's happening? Who am I? Who's that? So good. I'll let you talk. Alright. Então ela disse que na verdade não teve que fazer muita coisa, não teve muita preparação, porque eles não diziam muita coisa para eles. Eles meio que iam descobrindo episódio por episódio o que é que ia acontecer. Então, assim, ela imaginava que ela era um dos personagens do lado bonzinho, mas as coisas viravam o tempo todo, né? Quem assistiu Once Upon a Time sabe que tinha todos os plot twists, e aí as pessoas podiam virar malvadas do nada. Mas ela disse que coisas que ela teve que fazer foi só aprender a tricotar, como ela falou antes, aprender a usar não é um arco, é o crossbow, uma besta, porque a personagem fazia isso. E, assim, aquele trabalho básico de ator, que é pegar o script, né, e dividir em pedaços, com quem que ela vai falar, como ela se sente em relação a isso, mas que meio que eles foram descobrindo junto com a gente, quase que junto com a gente. Perfeito, imagino. Miriam, segura aí, que eu sei que você vai ficar até o final da live, você é fãzona da série dela como eu, que a gente vai encaixar a sua pergunta na nossa número 9 aqui da pauta, que vai dar certinho, é praticamente igual, tá bom? A gente não esquece, não, tá bom? Eu quero só falar que eu já mostrei para ela em off, quando a gente entrou na sala, mas que eu tô com a camiseta da série, não sei se dá para vocês verem, o livro, o símbolo da série, Once Upon a Time, eu tô com a camiseta aqui em homenagem a ela super amor. Agora a pergunta é do Instagram, no caso aqui, para ela compartilhar com a gente, Liz, no caso, assim, um momento inesquecível que ela lembra com carinho durante as filmagens da série. All right, so this question came from Instagram followers. Could you share with us an unforgettable moment during the shooting of Once Upon a Time? Well, I have told this story before, so if you've been to a convention, you might have heard it. And I don't remember the episode, but I know the fans will remember. But it was an episode when Captain Hook and Robin Hood, Colin and Sean, were in the diner, and they were trying to find someone, chasing someone. And they met at the diner, and they came in, and Captain Hook has found a note. I give him the note and say this note was left here. And Colin picks it up, and Sean says, "What did the note say?" And the note says, "We'll meet you down at the docks
something at 7:30. Oh, let me turn that off. So that's what it says. So so we're rehearsing it, and I took the note and I changed the note and I switched it and I said, Granny gets off work at 7:30. Wink, wink. And so I switched it because I wanted to crack him up, right? Because they were all playing pranks on each other, and I thought, I'm going to get you. And so Colin comes in, and this is when they brought all the crew in. It's right before we started filming. And so we rehearse it, and then they bring the crew in. And then so Colin comes in, and he runs in. And Sean runs ahead, and then I go, here's the note. And Colin picks it up, and he reads it. And Sean goes, what does the note say? And Colin doesn't even crack a smile, but he goes, Granny gets off work at 7:30. Wink, wink. And anyway, the whole room, Sean, everyone lost it except Colin. Colin played cool, stayed cool. You cannot crack him up. But it was good. I got a laugh out of everybody. And so that was very fun. I think I remember that episode, actually. I have to watch them again. I forget them. Alright. Então, ela disse que já contou essa história, inclusive, nas convenções. Então, se o pessoal já foi, talvez já tenha ouvido, mas foi ela não lembra exatamente quando isso aconteceu na série, tem um tempo, mas é uma cena aí que o Killian, né, que é o Capitão Gancho, e o Robin Hood estão tentando encontrar alguma coisa. Ela também não lembra o que é. Mas eles vão até a lanchonete da Granny e ela passa um bilhete para eles. E aí eles passam o bilhete para o Gancho. E era para ter escrito, né, no bilhete, tipo, encontro vocês nas docas e tal. E eles estavam ensaiando isso e ela resolveu... Eles tinham ensaiado isso, na verdade. E ela resolveu fazer uma pegadinha com eles. E ela trocou o bilhete. E era para dizer assim que a vovó parava de trabalhar às 7h30. E quando eles foram tentar, né, fazer a primeira cena, eles fizeram tudo isso, e aí ela deu o bilhete falso, né, para o personagem do Colin, que é o Gancho, e disse que ele pegou assim e leu, e todo mundo caiu na gargalhada, ninguém aguentou, mas o Colin não. O Colin ficou lá, tipo, sério no personagem, como se nada estivesse acontecendo. Gente do céu, incrível. Gente, no caso, usaram uma palavra interessante aí, que é a observação importante, Faustino e Liz, e o pessoal que está assistindo, uma curiosidade. Convenção. Gente, Once Upon a Time é uma das séries que até hoje, olha só, terminou em 2018. Que teve a última temporada, que foi a 7ª, né? Mas, no caso, a personagem da Beverley foi até a 6ª e fez a participação no último episódio, quando todos voltam na 7ª. Mas, enfim, até hoje é uma das séries que mais tem convenção, Faustino e Liz, no mundo todo. É uma das séries que praticamente todo mês tem uma convenção, um evento só da série Once Upon a Time. E os atores sempre são convidados a participar, até mesmo no caso na pandemia, que foi feito online, no caso o Meet, aquela coisa toda. Esse final de semana, inclusive, a Rebeca Amada, que é a bruxa má do Oeste, muita gente confunde. A Lana é a Rainha Má. Aí tinha a irmã dela, a personagem que era a Verde, né, que é a bruxa má do Oeste. Ela, no caso, e o Robin, que é no caso, Sam e Maggie, estão fazendo um evento, inclusive, esse final de semana. Então, assim, não para. Todo final de semana tem um evento diferente na série, em algum canto do mundo. Na Europa, no caso, na França, no caso, e por ali vai, algum país também da América Latina, assim como o Brasil também ama a série até hoje. Pode ir lá, Faustino, para a próxima pergunta. Sim, sim. Essa pergunta veio via e-mail. Que temporada é a sua favorita? Se você concorda com a maioria dos fãs da série, que a série deveria ter encerrado o seu ciclo na 6ª temporada. Polêmica. That's polemics. People are asking, which season is your favorite? And if you agree with most of the fans that the series should have ended in season 6. Ela até riu. Yes, yes, yes. Ela sabe. I'm sorry. Meu Deus, yeah, my favorite was season 1. Season, I know, terrible. I'll never get asked back. Season 1, because everything was brand new. Everything was brand new. It was so good. It was so magical. We were #1 on TV, and everyone was grateful to be there.
you know, as time went on, you know, people got a little more comfortable and a little less, you know, starting to look elsewhere. Little inside things would happen. But season 1, it was just good. And the best thing was is you'd come in Monday morning and everyone had watched the show on Sunday night. The crew, everyone. And they would go, oh, did you see that? And I loved when you did this and that happened. And oh, this worked out really good. And the wardrobe. So we were the best of a team, you know? So for so many reasons, season 1. Season 2 is my second favorite. Alright. Todas, a primeira temporada eu acho que todo mundo adorou, porque era inovador, é incrível. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo e a primeira temporada mostrou a beleza da série. Chegou mostrando aquela simplicidade e aquela inocência. Isso pegou todo mundo na primeira temporada. Só que a minha preferida é a terceira, quando eles vão à Terra do Nunca, atrás do Henry. Para mim, aquele ali mostra também a mãezona que estava escondida dentro da nossa prefeita, que é a Regina, né, no caso, que é a Rainha Má, a mãezona e heroína que ela iria se tornar. Para mim, a terceira, que eles vão em busca do Henry na Terra do Nunca, é incrível para mim, assim, é a opinião, né? Vai lá, Liz. Ok, então vamos lá. Obviamente, ela concorda que a série deveria ter terminado na 6ª temporada. E ela disse que, por muitas razões, a primeira é a favorita dela, mas como até o Faustino colocou, porque tudo era novo, tudo era mágico, a gente estava descobrindo, e eles eram número 1 na TV, todo mundo... E assim, também pelo elenco e a equipe, todo mundo estava tão feliz e tão grato de estar ali naquele momento. Lá na América do Norte, os episódios iam ao ar no domingo à noite, então chegava segunda de manhã, todo mundo, não só o elenco, mas a equipe, todo mundo tinha assistido, e aí ficava comentando. Então tinha um sentimento muito legal. E depois disso, obviamente, as pessoas começam a se distrair, coisas começaram a acontecer lá dentro, o clima já não era mais o mesmo. Então, as coisas começaram a mudar, mas durante a primeira temporada, além da questão da série, era maravilhoso, o ambiente no set era ótimo também. E vocês viram, gente, que ela fez gesto de sono, né, de responder, só no deboche. Com a 7ª temporada, porque realmente a Lana deve ter saído ali com dor de coluna naquela 7ª temporada, porque ela carregou a série nas costas. Literalmente, assim, se não fosse a Lana, ia ser um fiasco mais do que, no caso, já foi, né? Foi só para tentar matar um pouco a saudade, enfim. Agora, no caso, eu queria só avisar para vocês, deixe seu like aí, não custa nada a gente reavisar vocês, para vocês se inscrever no nosso canal, compartilha o link da live, a live fica gravada depois, se você chegou aí na metade ou quer rever depois aquela pergunta sua que ela respondeu, aquele abraço, aquele beijo, a gente repassa ali. A Miriam está concordando comigo, falando que a terceira tem o coração dela, é a melhor, ela concorda, mas a primeira, claro, a gente é inesquecível, a gente descobrindo aquele mundo mágico, eu concordo também com esse lado que o Faustino passou. A pergunta agora, Liz, é do Facebook, quem da série ela mantém contato até hoje, e qual a importância que ela acha do coleguismo em equipe? Okay, so that's a good one after your last answer, actually. We want What to is know going on? we want to know who from the show do you keep in touch up to today, and how important do you think it is for a cast to act as friends, like in a team? I keep in touch with Mig, who played Bashful. I was for a while hanging out with all the dwarves. They were, you know, my pals. And I keep in touch with Raphael, who played Jiminy Cricket. I keep in touch with Tony, Lee, all the guys. Look at that, all the guys. Lee Ehrenberg, love Lee. Not too much with Megan. Megan's been busy working. She's in Newfoundland, the other side of the country. Little bit, but we don't hang out. And I think that's about it. A little bit with like online, Rebecca, Jennifer Morrison was in town. My friend was working on her show. She was directing. And my friend said, I'm friends with Beverley Elliott. She goes, I love Beverley Elliott, but I'm not like buddies with them. Mm-hmm. I know if I went to LA, I would probably call up Rebecca and possibly Ginny, you know.
And I think it's very important that there's a camaraderie with people. It's just easier. It's easier to work. Especially the show was such a team effort. You know, there was so many people. It was collaborative. So the fact that we had real relationships, I think, you know, it makes a difference. It's just easier, and life is happier, you know? I see. Well, probably everything gets easier. Yeah, no kidding. Ok. Então, ela disse que mantém contato, na verdade, com a maioria com muitos dos atores, mas nem tantos assim que ela fazia papéis tão próximos. Então, obviamente, da Megan, apesar de as pessoas esperavam que ela tivesse um contato maior, provavelmente pela proximidade dos papéis, mas ela tem muito contato com o Rafael, que fazia o Grilo, e com os caras que faziam os anões, que todos aqueles moços, né, que faziam os anões, e enfim, Tony? a maioria... Tony, isso. O pessoal fazia uns anões. Yeah. Oh, sorry? Sorry, Tony is Geppetto. Ah, sim, o moço que fazia o Gepeto, o moço que fazia o grilo falante. E realmente eram acho que os maiores colegas de cena dela, além da Megan, né, que fazia a Ruby. Perfeito. Gente, a Megan, no caso, para quem não sabe, ela é protagonista da série que a gente até entrevistou uma colega dela aqui, em julho, né, no caso, que ela é a protagonista da série Chesapeake Shores, né, que está na Netflix também. E, no caso, a gente achou que ia encerrar na 5ª temporada, mas acabou sendo renovada, vai ter uma 6ª temporada de Chesapeake Shores, onde a Meg Elliott, que era a Ruby, que era a Chapeuzinho Vermelho, e virava lobo, ela é a protagonista da série. Então, se você quiser matar a saudade da eterna Ruby, no caso, vai lá em Chesapeake Shores, está na Netflix. É uma série incrível, no caso, que a gente recebeu aqui, no caso, em julho, eu até esqueci o nome agora, no caso, da atriz que a gente recebeu, super simpática, é cantora, enfim, no caso, depois eu vou lembrar, no caso, e a live tá aqui no canal, tá bem gravado, você pode conferir depois. Assim, A só próxima uma coisa, eu esqueci de falar Sim. que ela falou do coleguismo, né, isso que é muito importante, porque, de fato, deixa muito mais fácil trabalhar. Em geral, o trabalho sempre é Com certeza. facilitado. Verdade. No caso, antes de passar para a próxima pergunta, no caso, gente, só falar para vocês, eu queria pedir um favor para vocês, se vocês quiserem, é claro, que está nos assistindo. Tira um print, no caso, uma foto nossa, se você estiver vendo na TV e tal, e posta lá para a gente compartilhar depois, né, Fontinha, nas redes sociais do Nerd. Você coloca lá, @NerdTatuado, né, marca a gente, marca a Elizabeth Teixeira, também você pode achar, ela pode me achar também, jrenato.cineteatro7. Tá? E é claro, a Beverley, né? Tá lá, de Beverley Elliott, o arroba dela no Instagram, segue, marca a gente pra gente compartilhar que você tá assistindo a live aqui, marcante esse dia, recebendo alguém da série Once Upon a Time, né? Era uma vez, no caso, para quem é do nosso bom português. Agora, no caso, a próxima pergunta, aliás, é a Faustina, vai lá, Faustina 7, desculpa. A atriz que você falou é a Brittany Wallace? Brittany Wallace, que a gente entrevistou em julho, exatamente, ela tá na série Chesapeake Shores, também no caso que a Megan é a protagonista. Vai lá. A Granny seria a vovó de todo neto gostaria de ter? Fala da convivência com a sua na vida real. Com a avó dela, no caso? Yes. Ou com a Granny? Não, com a dela na vida real. Ok. Beverley, would Granny be the grandma every grandchild would love to have? And can you tell us about living with your grandma in real life? Did you have similar experiences? Okay. And one more thing, Keegan, who played the Blue Fairy, just directed me in a film. She directed a film and I was in it. So love Keegan. Yeah. Ela acabou de acrescentar que aquela mocinha que faz a Fada Azul foi diretora dela em um filme. Yeah. Perfeito. Amo a Keegan, exatamente. My grandmother was very soft and, well, my background is Irish and Scottish, so very much a worker, strong, farmers, made all the preserves and just really hard workers. So I think
I took that from both of my grandmothers as far as that stern, things have to get done. Granny didn't have a particularly warm heart in Once Upon a Time. She was more, just a matter of fact, get things, yep, that's the way it is. But inside, once you peeled it away, my heart was big, and believed in good and magic. So I think in this day and age, I'd probably be a little too harsh of a grandmother, but my loyalty and commitment to Red and how I protected her, and then how I fed the town, at Granny's, nobody ever paid for anything. I was always feeding and providing the place for home. I think that's a beautiful quality in a grandmother, but I think I'd have to be a little more softer and maybe just a bit warmer, Don't you think Granny was a bit stern? Yeah, a bit. Yeah. But she had a lot to take care of, so. Totally. I had to, fend off the werewolves. Big problem. Ok, então ela disse que, na verdade, as avós dela eram muito amáveis, muito simpáticas, assim, bem mais... qual a palavra para isso? Eu acho que bem mais suaves, vamos colocar entre aspas, do que a personagem da Granny. Apesar de que as avós dela tinham ela disse que a ascendência dela, no caso, é irlandesa, escocesa, então os avós dela eram basicamente fazendeiros, aquele pessoal bem de interior, bem tradicional. Enquanto a personagem da Granny, ela não é lá tão simpática, afinal de contas ela tem muita coisa para fazer, tomar conta de todo mundo, mas ela também tinha um coração muito grande, né? A personagem da Granny tinha um coração muito grande, ela nunca cobrou nada de ninguém para alimentar a cidade inteira ali na lanchonete. Exatamente. Todo mundo que precisava de um lugar para ficar era lá, então assim, apesar de ter ser tão direta e às vezes tão dura com as pessoas, em geral, e até com a própria Red, né? Com a personagem da Chapeuzinho Vermelho, era para proteger eles e para proteger todo mundo, né? Perfeito, é verdade. Aquela mãezona 2 vezes mesmo, né? Apesar de ser assim, mas ela sempre abria espaço para o pessoal que chegava novo na cidade. Era cada encrenca, o ponto de encontro do personagem, igual a gente colocou na nossa legenda de divulgação. O ponto de encontro dos personagens era ali, seja do bem ou do mal. Liz, a Lídia está perguntando para ela se ela conhece o Brasil. Oh, well, she said she doesn't already, but Beverley, what do you know about Brazil? Oh, that it's beautiful, exotic, very friendly. The fans that I have met from Brazil have been so passionate and so loyal. I would like to, I have never been, so I don't know. I know I've had some Brazilian food and it was fantastic. So I don't know a lot, I think, but I just imagine it's hot. Absurdly. Hot, yeah. It is summer here, actually, so. Yeah. And what I love, though, about, I just love that even though you're in Brazil and, I've talked to fans in Germany or fans in London, we're all, what I find is that we're all the same. Like the more you meet people from around the world, you realize we're all the same, especially when we have, of course we're not all the same, but when we have such a common love, Once Upon a Time, for example, that there's, I love the universality of how we all connect. And so, and one of my favorite things when I did the conventions is seeing someone from Brazil who's been contacting someone online from Amsterdam, and all of a sudden they meet and they've become best friends, and it's because of Once Upon a Time. So that's an extended answer, but I would love to come to Brazil and learn more. All right. Out of curiosity, do you remember what food you tried? Barbecue, a Brazilian barbecue. Amazing. Yeah, like amazing. Yeah.
And I think Ok. only once, maybe twice, but yeah, not. Yeah. Alright. Então ela disse que ela não conhece, né? Nunca veio ao Brasil, apesar de que gostaria muito. Mas é que ela acha, né? Que o que ela sabe sobre o Brasil também não é muito, mas que ela acha que é um país muito bonito, bem exótico, amigável e que tem fãs muito apaixonados em geral. Ela já disse que provou comida, né? E depois eu perguntei a ela qual foi a comida que ela provou. E ela disse que foi churrasco. Então, Ei, porque ela acha que o Brasil também mesmo. provavelmente é bem quente, e sim, disse ela que sim, né? Porque estamos em pleno verão aqui, e que ela acha muito bonito, assim, que apesar desses fãs apaixonados que o Brasil tem, ela acha muito bonito como ela conversa com fãs de todo o mundo, e que ela acha que ela começa a perceber, assim, né? Que as pessoas vão falando umas com as outras, o pessoal da Alemanha, o pessoal de Londres, o pessoal de Amsterdã vão se conhecendo de lugares tão diferentes, mas porque todo mundo gosta de uma coisa só, eles acabam assim, se tornam meio que melhores amigos de cara, e que ela gosta muito disso no trabalho também. Tem uma pergunta aqui da Rose, ela pergunta se ela só provou o churrasco ou provou a caipirinha. So, Beverley, have you ever heard of a drink named caipirinha? No, what is it? Well, that is... Fala que a Lana gostou, ela provou. Cachaça com açúcar e gelo. Bem gelada. Okay, so it's pretty much ice. Limão, tem limão? Yes, limão. Lemon. Yes, that's ice, lemon, sugar, and of course the alcohol. Ela tá anotando. Receita, Liz, ela tá anotando. Amassada, socada. That we call cachaça here, but it's a kind of drink, alcoholic drink, like it's kind of similar to tequila, distillated drink. Eu acho que para ela, no caso, vai parecer uma limonada, só que mais forte, porque lá eles fazem, é bem clássico eles fazem limonada lá também, né? Mas vai para uma limonada mais forte, digamos It's assim, pretty com much álcool. a lemonade with alcohol, but it's amazing. Com álcool. Great. Sounds great. Beautiful. It is. I want to come. Please, Gab. O pessoal tá morrendo de rir aqui. Miriam, já estamos chegando na sua pergunta, viu? A próxima que o Faustino vai fazer e ele vai encaixar para ti aí. Eu vou fazer a 8 aqui, Liz, que é sobre as gravações que ocorriam lá na terra dela, que é no Canadá. Né? E em alguns momentos acontecia de ter fãs de outros países acompanhando as gravações, inclusive brasileiros lá nos bastidores. Aí a pergunta que a gente vai fazer para ela é se esses fãs davam trabalho, né? Que tenho uma amiga minha, Milena, que inclusive foi numa excursão, que tinha empresa aqui no Brasil que fazia evento, né, e fazia esse tipo de excursão turística. E eles iam visitar os pontos, no caso da série no Canadá, e assistia meio que de longe, lá os atores gravando, claro, para não estar atrapalhando, e tinha, às vezes, o espaço para tirar foto, e tem um intervalo e outro de uma cena. Aí, no caso, pergunta para ela como é que era essa dinâmica quando os fãs faziam passeio turístico lá. Okay, so the shootings took place in your homeland, right, in Canada, and at times it happened in the presence of fans from other countries, including Brazilian, like in the backstage, looking around. The question is, were the Brazilian fans hard to deal with? Well, no. But I did want to say this too. When I think of Brazil, I think sexy and passionate as well. So when I was in Spain, for example, and I know you're a completely different country, but it's still Latin, Spain, the fans there were so passionate and just crying and oh my God. And then I'm in Germany and they're like, hello, nice to meet you. Very reserved, very polite. So I imagine if I were to go to Brazil, and the fans that I did meet were very much like, oh, so nice to meet you. Oh, I love you. We love the show. Just passion, which is
beautiful, you know. Even Canadians were like polite, hello, very nice to meet you, you know. So it's not a problem. Exciting. Ok, então ela disse que não, os fãs não davam trabalho, não era um problema. Na verdade, era empolgante encontrar com eles, né? Porque ela disse que quando ela pensa no Brasil, ela também pensa que nós somos sexys e apaixonados. Uhul! E ela comparou assim, os fãs brasileiros, né? Que ela não veio ao Brasil, mas ela esteve, por exemplo, na Espanha. E por ser um país latino também, né? As pessoas também eram muito apaixonadas, assim, os fãs choravam e gritavam. E é muito diferente, por exemplo, quando ela conhecia as pessoas no Canadá ou na Alemanha, que o pessoal era, oi, tudo bem? Admiro o seu trabalho, bem reservados. Então ela gostaria muito de ter a chance de vir sentir esse nosso calor humano. O brasileiro é de tocar, o brasileiro é de abraçar, o brasileiro é... Yes. Hands on. Yes. O que te chamava mais atenção quando recebi o roteiro das cenas? E deixa eu pegar aqui a pergunta da Miriam. Qual cena que ela mais gostou de fazer? Okay, so what would catch your attention every time you received the script for the scenes, and which was your favorite scene ever? What would catch my attention would be you'd go through and you'd go, okay, my line, Granny's line, Granny, you know, everybody goes through and go, where am I in the script? And also just when my character would be integral to the scene, you know. My favorite scenes, of course, Red-Handed, episode 14 in season 1, when we were on top of the mountain. It was unbelievably beautiful. It's the mountains here in Vancouver, and often when you're on set, they blow in dry ice, and so it has that kind of a misty feel to it. And just to make it look a little surreal and magical, we were on the mountain filming when we're chasing Peter. I'm trying to find Red, and she's chasing Peter, and I'm with Snow White, and we're looking, and I've got the crossbow ready to go. It was unbelievably beautiful. The snow was real. The mist in the air was real. We didn't have to bring in fake snow. And it was just, once again, I just keep saying that, it was so magical. It's a beautiful episode for that. So that was my very favorite episode. And that's when we found out our backstory, of course. All right. Então ela disse que o episódio, que assim, obviamente assim que eles recebem o script, né, coisa que todo mundo olha cadê eu? Onde é que estão as minhas falas, onde é que eu tô? E ela sempre se interessava também, né, por saber o que, obviamente, o que ia acontecer com a personagem dela, se tinha mudado alguma coisa. Mas o episódio favorito dela é um episódio que se chama Red-Handed, que é um trocadilhozinho, tá no português ficar como você foi pego no flagra, mas Red era a personagem da Chapeuzinho, então eles fizeram esse trocadilho. É o 15º episódio da primeira temporada, que que a Ruby sai de casa, né, e vai embora, tenta meio que se emancipar da Granny. E ela disse que gostou muito porque esse episódio foi filmado nas montanhas, lá que ficam ao redor de Vancouver, então as cenas eram lindas, não precisou de quase nada artificial e teve toda aquela, assim, parecia mágica de verdade, tão bonito que era o lugar. Imagino. Eu quero só dar um alô aqui pro Alexandre, do portal Estreia na TV, que falou que está aqui acompanhando a gente. Ele sempre divulga também as nossas lives, nos apoiando e dando uma base bem especial, um suporte. Quem também sempre ajuda a gente, quero dar um alô, é o pessoal, as meninas do canal Estilo Geek, que sempre compartilha o link para os seguidores dela, no caso, entrarem e ficarem sabendo também das nossas lives. Então, um abração. Sigam lá o canal Estilo Geek e o portal Estreia na TV, que se sabe de tudo aí sobre as estreias, no caso, que acontece na televisão e no mundo geek também.
Deixa eu ver, no caso, a Francana está falando que ela é muito maravilhosa. Pode repassar também, no caso, isso para ela, Liz, junto com a pergunta da Tainá Araújo. Ela está falando aqui, boa noite. Gostaria de saber se a Beverley ficou com algum souvenir, acho que é essa a pronúncia, desculpa se eu falei errado, da série quando acabaram as filmagens. E fala o recado da Fran, que ela é muito maravilhosa. Okay, so Fran has said you are wonderful. And Tainá asked in our chat if you have kept any souvenirs from the shootings after the series finished. I took 4 pairs of shoes. Granny had good, solid European clog kind of shoes. So I took all of Granny's shoes. I was allowed to. What else did I take? I don't think I did. I think that was all. I think that was all I took. Just my memories, I have so much stuff. You get older, you don't want to keep, gathering stuff. But at the fan conventions, I've been given beautiful things and drawings and portraits and a woman embroidered. I think it's embroidered. It's like an embroidered a picture of myself with Clint Eastwood and hours of work, So those gifts have been priceless. But from the set, yeah, I think I just took Granny's shoes. That was all. Então, ela disse que ela levou 4 pares de sapato da Granny para casa, mas que ela teve permissão para isso. Que a Granny tinha sapatos muito bons, assim, ela falou de clog shoes, que são um tipo de tamanco, que são sapatos muito legais. Então ela levou, mas além disso, foi só, assim, vários presentes que ela ganhou dos fãs, do pessoal, das filmagens mesmo, foram só os sapatos. Era para ter levado a besta. A Rosa está falando aqui que o cenário natural de Vancouver, né? Que é um lugar lindo, especial mesmo aquele lugar ali. Depois, não é à toa, que a maioria das séries é gravada lá, né? E principalmente as séries da CW, enfim. Em que momento da vida dela também veio o amor pelo canto, Liz? Que a gente sabe que ela também é cantora, né? E quais são as inspirações que, no caso, que ela tem para compor música, por exemplo, as canções? All right, so we know you also sing. At what point in your life did your love for singing appear? And what are your inspirations for composing music? I feel like when I was my earliest memories, I always felt like I can sing. I used to sing in the front hallway of our house because it had a big echo. And I'd line up playing show. I'd have my neighbor friends over and we'd play. They wanted to play, all kinds of games, but I just wanted to play show, where I'm the lead and I'm hosting a variety show and I'm singing and I'm acting and doing skits. So I think it was just always that I wanted to perform. So I think you just know sometimes. And my inspirations, early inspirations, Carol Burnett, Judy Garland, Bette Midler. For writing songs, I would say Carly Simon or Carole King, Neil Young. Jan Arden. She's a Canadian. You might not know her. But kind of folky heart. Mary Chapin Carpenter, she's a beautiful songwriter. And lately I love Patty Griffin and Van Morrison. Just heart, poetry, Leonard Cohen, heart poetry and just a melody that's not, that has a poetry to it. I see, that's nice. Então ela disse, gente, que ela tem, desde das primeiras memórias dela, ela sempre gostou de cantar, ela sempre tinha essa ideia que ela gostava de cantar e que ela cantava bem. E ela fazia pequenos shows
como se fosse na entrada assim, da casa dela, no corredor da frente, que ela colocava as bonecas dela e os ursos de pelúcia assim, enfileirados e fazia o show para eles. E que ela gostava de cantar nesse lugar porque tinha um eco legal, então dava um efeito legal. E depois isso evoluiu, né, para fazer assim pequenos shows, eventos com os vizinhos, e ela sempre gostou de cantar. E que às vezes é isso, que a pessoa só sabe que gosta disso, que quer fazer isso, então ela meio que sempre soube. E ela falou das referências dela, né, que ela falou várias, não vou lembrar de todas, mas falou da Carol Burnett, da Judy Garland, do Leonard Cohen, que ela gosta de pessoas que colocam melodia em poesias, basicamente. Ela gosta dessas letras mais poéticas, mais profundas, não só qualquer letra. Certo. Lembrando que Judy Garland, ela foi vivida recentemente no cinema pela Renée Zellweger, né, que ela até ganhou o Oscar e foi super elogiada. A família não gostou por causa daquela coisa, a história, né? As pessoas às vezes não gostam que pegue a história e coloque no cinema lá, mas a crítica e o público se agradou bastante do longa, né? No caso aqui, deixa eu ver, Faustino faz a pergunta aí do Alexandre, do portal Estreia na TV. Fazendo favor. O Alexandre, ele fez uma pergunta aqui, o portal... A série Arquivo X é bastante conhecida aqui no Brasil. Pergunta a ela se ela gostou de fazer a participação na série, que é muito amada aqui pelos brasileiros. Ele fala que na série ela fez o papel da Raven, né? Isso. Oh, so people remember you from the XFiles, and they say this series is equally loved here in Brazil, and they want to know if you like it to take part in it. You know what I played on the X-Files? I played a prostitute who had the fat sucked out of me. So it was like a vampire who, instead of needing blood to survive, he needed fat. So he would take heavy women out for dinner, and then at the end of the meal, he'd kill them and suck their fat. Well, then one night a date goes wrong, and he doesn't kill the woman, so he needs fat. So he goes down to the prostitute alley, and they show all these really skinny prostitutes, and then they get to me, and they just show like, and then he picks me, and you know, I'm laying on the ground, dead, and then they have a really skinny person laying on the ground with my clothes draped over the sides, like he sucked the fat out of me. Yeah, that was me on the X-Files. Great show, great show. Ok. E ela falou da participação dela, né? Que ela fez o papel de uma prostituta no Arquivo X, que era esse episódio em que tinha um vampiro, só que ao invés de sangue, ele sugava a gordura das pessoas. E aí ele saía com as mulheres e aí depois matava elas assim, né? Sugando toda a gordura do corpo da pessoa e tal. E um dia esse date dele, né, esse encontro dele deu errado e ele teve que sair à procura de outra pessoa, né, que precisava se alimentar, e aí foi passando por essa rua, tinha várias prostitutas, todas elas magérrimas, e tinha ali a personagem da Beverley que mais farta. Então aí depois eles colocaram outra pessoa assim super magra também no lugar dela, com as roupas dela no chão, para dizer que ele tinha matado ela. E que sim, ela gostou muito de participar. Curiosidade, interessante. Olha, no caso aqui, deixa eu ver aqui, a Rose fez um pedido aqui interessante, Liz, que se ela poderia cantar pra gente. No final, né, Faustino, naquela hora que a gente pede para ela mandar um recado para os fãs do Brasil, vamos tentar, Faustino, se ela manda esse recado em forma de canção. Vamos fazer essa jogada, ver se a gente consegue que ela mande um recado cantando um trechinho de uma música. Beleza. A gente quer perguntar para ela agora, Lisa, que no caso aqui é a 11, né, se na carreira dela a gente sabe que ela fez alguns filmes de Natal, né? De que maneira, no caso, ela costuma passar essa época do ano? Okay, so we know that also in your career you have made some Christmas movies. Particularly, I love this kind of movie, and we want to know, how do you usually spend this time of the year? Oh, thank you. I have made so many Hallmark Christmas movies. I think this summer I just did 9 more. Oh. They're not all Christmas, but they're that kind of story, that love, you know,
Girl meets boy, falls in love, and I teach adults acting. I'm auditioning a lot. Just got a part on another show called Motherland. Motherland, yeah, kind of sci-fi. But when Christmas comes, my daughter will come home and be here. We put up a giant tree and decorate the house. And I have as many friends over on like one night, and we play music and sing and sing and sing and sing and sing. We have guitars and violins and cellos and everything. And and everybody's really good, like good. And we have the piano and we just play music and sing. And I love it. Love it, love it, love it. And I also like to then be outside. I want to get up on the mountain and go snowshoeing. It's great. That sounds good. Yeah. Então, ela disse que ela fez vários desses filmes durante a vida dela, não só com a temática de Natal, mas esse tipo de filme, né, de amor, bem aguinha com açúcar, aquele clichê que a gente ama, pelo menos eu adoro, não sei você. Família, eu também. Eu sou a fã dos filmes de Natal, a louca. Total. Mas que ela fez vários, que inclusive desse tipo de filme, que só no verão passado ela fez 9, então tem vários vindo por aí. Caramba. Pois é, que ela atualmente ela dá aulas, inclusive, de atuação, ela tanto para crianças quanto para adultos, e que ela fez várias audições também, então tem várias coisas para sair, mas que quando chega o Natal especificamente, ela pega uma árvore enorme, a filha dela vai visitar ela, e assim, ela decora a casa toda, bota essa árvore enorme na sala, chama vários amigos, aí o pessoal canta, toca instrumentos, tem piano, tem violão, e eles cantam a noite inteira, diz que as pessoas são muito boas, né? Várias pessoas muito boas lá para fazer esse show na casa dela, basicamente, e que ela também gosta de aproveitar a neve, né? O clima, e vai fazer snowshoeing nas montanhas, que é um sapato especial que você coloca para não afundar quando você anda na neve. Então, para fazer caminhadas quando tem muita neve, você precisa desse sapato. Interessante. A título de curiosidade, gente, ela citou a filha dela, quando a gente começou a conversar para chegar esse dia aqui na live, né, ela falou que na programação dela tinha a formatura da filha dela. Se vocês for lá no feed dela, vocês vão ver que tem a foto da filha dela se formando, ela toda orgulhosa, é claro, da filha estar se formando esse ano aí. Faustina 12, por gentileza. Conta um pouco para nós da sua passagem em Kingdom Hospital, o projeto que foi baseado na obra do autor de terror psicológico Stephen King. Could you tell us a little about your character in Kingdom Hospital, that project based on the psychological horror of Stephen King? Yes. Well, it was based on a Danish TV series. I forget what it was called now, but Stephen King was amazing. I just had a small part playing the nurse, but I was in throughout, and it was funny during that period. Two things. I met Stephen King at the premiere party, and we met him before it started. He came and introduced himself, and it was like, hello, hello, hello. And he was very kind of shy, actually. And then 6 months later, after we'd been filming, he came back up to Vancouver, and we had the premiere. And I went up to him and I said, hi, I'm Beverley. And he goes, of course I know you. Beverley, so good to see you again, because he'd been watching all the episodes and also been in the editing room. And so I'm thinking he still doesn't know me, but he goes, of course I know you, Beverley. Hello, hello. And he says, you're doing such good work. I love your character. We're going to write more for you next season. And I'm like, yay. And but they didn't do a second season, so that didn't work. But it was pretty great having Stephen King just turn around, because he was buying a drink, and I said to him, of anybody at this party, you shouldn't have to buy a drink. And he goes, Beverley, oh my God. And I go, you know me? Of course I know you. So he was just wonderful. But I felt a creepy energy in my bedroom while I was filming that. I have to say, it felt like there was a visitor, and it was like, is this because I'm working on a Stephen King movie? I don't know, but I wasn't the only one who felt it. My friend stayed overnight one night, and she's like, yeah, there's something here. So one of the Teamsters gave me a crystal and put it in my room, and it went away. So
I don't know. Alright. Então, ela disse que essa série também ela é baseada numa série... Ai, eu sempre esqueço essa nacionalidade. Danish. Bom, é um país da Europa, eu vou lembrar daqui a pouco. Dinamarca. Beleza. Uma série dinamarquesa, e que ela faz um papel pequeno de uma enfermeira, mas que ela se divertiu muito, principalmente porque ela conheceu o Stephen King na premiere do show, e que ela já tinha conhecido ele antes, mas assim, muito brevemente, porque ele foi lá dar aquele oi, né, mas foi bem rapidinho, bem tímido, e 6 meses depois teve a premiere, e ela resolveu ir falar com ele, e foi se apresentar e ficou muito surpresa porque ele disse, sim, claro que eu conheço você, você é a Beverley, eu gosto muito da sua personagem, porque ele ela não sabia, né, que ele estava envolvido ele estava olhando as gravações, estava assistindo os episódios, participando do processo de edição, inclusive, e que ele disse que gostava tanto da personagem dela que pretendia escrever mais para ela, né, aumentar o papel dela, mas infelizmente a série não ganhou uma segunda temporada, então não aconteceu. Exatamente. E que uma coisa interessante que aconteceu, que durante as gravações ela disse que sentiu uma energia muito esquisita na casa dela, no quarto dela especificamente, como se tivesse alguma coisa lá, assim, um visitante. E ela disse, não fui só eu. Outra amiga minha sentiu também, foi dormir lá e sentiu essa energia também. E que alguém da equipe deu um cristal a ela lá para purificar a energia, mas, bom, não sabe se foi pelo cristal, o que é que aconteceu, mas passou. Nessa série ela fez uma enfermeira. Eu acho que não tem ela dublada no Brasil, acho que só tem legendada, se eu não me engano. Só respondendo a pergunta do Janael, eu lembrei, ainda bem que sou bom de memória, é que você chegou depois, viu, Janael? Mas ela já respondeu essa sua pergunta, qual era o personagem dela favorito na série. Não é porque ela fez a avó da Chapeuzinho Vermelho, mas ela ama desde criança, ela até citou uma peça que ela fazia, né, Liz, que ela no caso mencionou, que ela fazia Chapeuzinho Vermelho, e tinha esse sonho de fazer a protagonista, e logo algum tempo depois, já profissional, ela, no caso, se tornou a avó da Chapeuzinho Vermelho. Então, a personagem dela favorita, no caso, na série de vida, no caso, é a própria Chapeuzinho Vermelho, respondendo a sua pergunta aí. Gente, tudo que é bom dura pouco e passa rápido, né? Já estamos chegando no final da nossa live. Que pena, vai digitando o A aí. Tal. O Janael até comentou, misericórdia, falando sobre as aparições, os sentimentos que ela sentiu aí na série do Stephen King, né? Enfim. Liz, pergunta para ela se tem algum trabalho em específico que ela ainda deseja, pretende fazer, que ela sonha ser aquela personagem ideal, talvez. E se ela tem algum trabalho futuro que ela possa dizer aqui pra gente, aproveitar? Ela já citou que tem só de Natal tem 9 filmes, né? Pra lançar. Filmes familiares, 9 filmes em audições que estão saindo. Mas vamos lá. Beverley, are there any specific jobs or works that you still want to do? I would love to be in a series regular on a comedy. I would love that. I love that. A comedy drama, like something that, has comedy as well as some heart, not like a sitcom, but I would love that. Yeah, I would just like that, to be part of an ensemble again and have it leaning into comedy. I would love that. But, one more kick at the can. Something that's fun, people love, that's uplifting, but smart. Yeah, I would love that. And I love doing cabaret, like on a stage, singing in front of people, but talking and telling stories, and funny and heartfelt as well. I love that. So, yeah, just I love, I've been doing all these Christmas movies and it's great and I'm so grateful, but sometimes it's not quite as, I'd like it to be just a little bit more edgy, Yeah. Like the shows that I love to watch. Did you watch Hacked with Gene Smart? No, I don't think so. The morning show. With Reese Witherspoon. Anyway, it's a smart show, smart writing. Yeah, like Once Upon a Time was smart. Yeah. Oh, yeah, it was for sure. Yeah.
Ok, então ela disse que gostaria de fazer algumas coisas, na verdade, ela gostaria de ter um personagem fixo em uma daquelas comédias dramáticas, porque ela gosta de fazer ela gosta de fazer todos esses filmes de Natal e tudo mais, mas ela gostaria de ser parte de uma equipe grande, mais uma vez, sabe, fazer aquele trabalho mais regular. E ela gosta muito de shows que são assim, são inteligentes, não apenas engraçados, não apenas, mas tem muito de sentimento envolvido também, mas que ao mesmo tempo deixa você com aquela sensação de coração quentinho no final. Então, esse tipo de show que ela gostaria de fazer. E ela gosta muito de fazer shows no estilo, apresentações no estilo que eles chamam de cabaré, mas não é o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Sim, é uma coisa culta, né? Bar, é um bar, no máximo bar, uma coisa show, espetáculo. Exatamente, é um espetáculo desse tipo, porque ela gosta de estar num palco, cantar e contar histórias, então esse tipo de coisa que ela gostaria de fazer. Interessante. Gente, no caso, só a título de curiosidade também, eu gosto de trazer as curiosidades para vocês, dos bastidores. Não sei se vocês estão percebendo, tem uma luz batendo no rosto ali no caso da Beverley. Não é luz no caso de câmera, alguma coisa assim. É do sol da janela refletindo. Por quê? Lá no Canadá agora, aqui no Brasil é 21 e 38 minutos. Né, para você que está assistindo essa live ao vivo no YouTube, né, você, claro, está ouvindo nosso podcast, não vai poder ver, mas dá para sentir aí conforme a gente está falando. Lá, no caso, agora é às 16h38, né, são 5 horas de diferença, normalmente é 4 horas de diferença, mas eles estão no período chamado de horário de inverno, que para a gente aqui é horário de verão. Então, lá é 1 hora a menos, né, quando a gente começou a live era às 15h30 lá, 3h30 da tarde, e 8h30 da noite aqui. O pessoal está pedindo para não acabar a live, a Rose está pedindo até para a gente trazer o King aqui, meu Deus, a gente que lute mesmo, vamos sonhar, não custa nada, né, enfim. Agora, no caso, a sugestão nerd, a gente quer, no caso, ela indica pra gente aí um filme, um livro e uma série que seja especial para ela, além, claro, de Once Upon a Time, mas uma que ela costuma assistir também. All right, so we would like that you give us some nerd suggestions. Could you name a movie, a book, and a series other than Once Upon a Time, of course, that you like very much? Oh, okay. I just am working on the script, 3 Billboards Out of Ebbing, Missouri. Do you know that one? With Frances McDormand. Oh, so good. Apparently, Faustina knows. I love her. Yeah, she was also in Nomadland last year. Really good movie. A Canadian movie that I've always loved. It's called Away from Her. I don't know if you can find it, but it's beautiful, beautiful. Away from Her. And a book. I don't read a lot of fiction. I read more autobiography or, how-to books. So one of my favorite writers is Anne Lamott, Lamott, and also David Sedaris. Mm-hmm. They both write personal, autobiographical, just kind of snippets of life, how they see life. It's funny, satirical, smart, but it's true, and it's kind of how I write when I write my stories that I do for my one-woman show. I just like how someone else sees the world in a humorous way. And then TV series, a Canadian series you should watch is called Schitt's Creek. I know, it's not like that shit. It's German, Schitt's Creek, Schitts. So funny, so funny. And I also am loving watching, what am I watching? We watched, we love The Office. And right now we're watching Succession. So good. Succession and The Morning Show. I know you haven't heard of it, but they're so good. Yeah. All right. Yeah, that's me. Ok, então ela falou vários. Vamos lá. Ela falou do 3 Billboards, que
eu não sei se é um filme, Faustino? Yes. Que seria 3 anúncios de um crime, é isso? No... Premiadíssimo. A atriz ganhou o Oscar, que é a mesma que ganhou o Oscar do ano passado. Isso. Isso, seria esse filme, um filme canadense que se chama Away From Her, na tradução que fica longe dela mesmo, é um filme de 2006, um drama. E ela não citou nenhum livro especificamente, porque ela disse que gosta muito de livros que ensinam coisas a ela ou que mostram pontos de vista das pessoas. Então ela gosta do David Sedaris e da Anne, sorry, what's her name? Anne Lamott. Anne Lamott. Yep. Então não citou nenhum livro específico, mas gosta muito desses autores. E como série de TV, ela citou a Schitt's Creek, que não tem tradução para o português, mas aparentemente está disponível no Amazon Prime. The Office, maravilhosa. The Office é incrível. So good. Do you know what else? Little Miss Sunshine. I love that. Little Miss Sunshine makes me laugh my head off. Beautiful. Anything that makes me laugh. Amazing. E ela disse que no momento ela está assistindo Succession, né? Que tá sendo sucesso aí, todo mundo tá comentando. E The Morning Show. Inclusive, as últimas lives, o Faustino nem sabe, as últimas lives, para quem acompanha também, na hora que a gente pede essa sugestão, né, o pessoal indica, todo mundo tá falando do Morning Show, tá indicando, tanto no caso brasileiros como os internacionais. A gente vê que é sucesso mesmo. Então é isso, né? Os livros, aí, Rose respondeu a sua pergunta aí. Agora, a última opção que eu deixei para ti, você fala que é em forma de canção, a pedido da Lídia e da Rose também. Olha, a gente sempre pede um recado para os nossos fãs, para quem acompanha o Nerd. Você poderia deixar um recado e o pessoal do chat tá pedindo para você cantar um pouquinho, se puder. Esse recado, Liz, informa um trecho de um refrão de uma canção que seja especial para ela, um recado para o Brasil. Okay, so we have an interesting request here, because as our last question, we always ask our guests, yes, to leave a message for Brazil, but your fans are asking you to sing a little. Oh, what do they want me to sing? No, if there is any line of a song that you think is a good message, maybe. Let me see. Okay, we just wrote a new song. I'll try and sing it. If Chris was here, we could play guitar and sing it. It would be better. He's my boyfriend. But I'll sing a little bit of the new song that we wrote. Okay. Oh, right. Okay. And this is a song we wrote during the pandemic, when you're sitting at home for a long time and it's like, am I going to have a career again? Am I going to have a life? You know, so, okay. Hearing the call, feeling the pull, but it's buried deep inside. When you were young, when you were brave, you used to try it on for size. Then you got scared, then you got lost, and life got in the way. But every day brings a new chance, and every song has its own dance. Take the floor, find your feet, start to move to your own beat, start living your dreams, 'cause they were meant to be. Time is now and it's still on your side. How much longer are you gonna hide? Every day brings a new chance, and every song has its own dance. Take the floor, find your feet, start to move to your own beat, start living your dreams. They were meant to be. Uau, gente, que voz! Que voz, que voz. Lindo, beautiful, amazing. Beautiful, wow!
Fala com o pessoal aqui, Liz, tá mandando coração, falando que a voz dela é incrível, mandando coraçõezinhos, emojis aqui, enfim, tá apaixonado o pessoal aqui, o melhor recado pro Brasil até hoje. Many hearts in the comments, in the chat. Oh, thank you. Gente, só para vocês saberem, tá? Ela disse Sim. que essa foi uma música que ela escreveu com o namorado dela, que se chama Chris. Que se ele estivesse lá, ele ia até pedir para ele trazer o violão para ela para cantar junto com ela. Foi uma música que ela escreveu, uma música nova que eles escreveram juntos durante a pandemia. E de fato, né, ela fala sobre como as coisas estão difíceis agora, que a gente está sozinho, está frio, mas que os sonhos estão aí para a gente correr atrás deles. Básico. Totalmente. Linda música. Nossa, melhor recado, inspirador. Nossa, a linda música, a voz, tudo. Gente, eu quero passar aqui minha parte já pro Faustino para ele encerrar. Mas, assim, Liz, fala para ela, no caso, gratidão. Assim, foi uma live especial, gostosa. Animou a nossa sexta-feira para passar aquele final de semana melhor ainda, com a cabeça, o coração mais calmo. Chegando aí o ano novo, as festividades, a gente espera que tudo seja novo mesmo, que se renove, não só para o Brasil, mas para o Canadá, o mundo inteiro. Né? Que ela venha aqui no Brasil um dia, algum evento, sentir o carinho, a recepção, no caso dos admiradores da série, dos atores, dos personagens, porque Once Upon a Time é um clássico mesmo, assim, da história das séries. Está no top 3 de muita gente. Eu conheço muita gente que sempre coloca ali, no caso, quando não é em primeiro, em segundo e terceiro, mas Once Upon a Time sempre está ali. Quando se fala de série de fantasia, tem que citar Once Upon a Time, que é clássica mesmo. A gente só tem, no caso, agradecer a ela. Quero deixar o aviso, gente, que não sei se o Faustino vai falar da live de terça-feira, que essa parte vai ser mais com ele, talvez uma live local de um projeto, não sei, mas ele pode falar se ele quiser no final. Mas da minha parte, eu posso falar na quinta-feira, dia 18, né, no caso, se der certo, se tudo andar certo no Andar da Carruagem, a gente vai ter alguém aqui do seriado Disney Bia, né, que é uma série da Disney Channel, no caso, Latinoamérica. O pessoal, a galera te ama de paixão, e a gente vai ter alguém aqui. Tem alguns atores brasileiros no elenco, mas a atriz que está conversando com a gente, ela é argentina, tá bom? E no caso, e ela vai falar dessa experiência, como foi conviver com os brasileiros, inclusive a protagonista, a Isa Souza, é brasileira, né? Mas ela vai contar essa experiência, e se der certo, na quinta-feira, no canal aqui, no mesmo horário, 8h30 da noite. É isso, Lisa, depois o Faustino encerra, vai lá. Okay, so they were thanking you again for your participation, for taking the time. That again, please come to Brazil someday to feel the love from all the fans. And we're very happy and very pleased to have you here. Oh, bless you. Thank you. So nice to meet you, Jose. I'm so glad it worked out. I was like, I kept missing the appointment. Thank you, Elizabeth. You were great. And Faustino, thank you, thank you. Thank you, all the fans. Thanks for being the best fans in the world, really and truly. Once Upon a Time fans. Mwah. So good. Gente, nossa live vai ficar gravada aqui. Muito obrigado por você ter assistido a nossa live. A nossa live, próxima semana, tá saindo os podcasts. Vamos atualizar o site para colocar o podcast no ar. Quero agradecer a vocês. Se inscreve no nosso canal. Terça-feira, dia 16, a gente vai ter uma live com o casal Caça-Fantasma brasileiro, os caçadores de fantasmas, sobre fantasma, porque é para comemorar o lance. Agradecer, Elizabeth, Zé Renato, Beverley, thank you, beautiful live, I love you, thank you. Oh, thank you. Thank you Once so forever, much. Forever once Once upon a upon a time. Yay. Yeah. Gente, muito obrigado. Que a força esteja com vocês. A gente encerra mais uma live. Muito obrigado, Elizabeth. Bye, bye. Good night. Boa noite, Brasil. Até mais, gente. Até semana que vem. Valeu.